Ao fundo vai o barulhinho da chuva aqui de casa. Uma boa noite, sejam muito bem-vindas. Nós estamos na nossa quinta aula prática da matéria de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia de membros superiores, cabeça e tronco. Essa aula, hoje, ela vai trazer para a gente, né, o assunto que são os principais testes ortopédicos, né, relacionados à articulação do cotovelo. Vai trazer também uma breve revisão sobre a avaliação e a anatomia da estrutura estudada, né, hoje, que é referente ao cotovelo, a articulação do cotovelo. Em seguida, os testes ortopédicos e os exames de imagem, né, para a gente poder fazer a análise e saber interpretar os exames. Então, eu vou trazer agora a aula e qualquer coisa podem me acionar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Olá, aluna Carolina, e hoje nós vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia dos membros superiores, cabeça e tronco. Na aula de hoje, nós vamos observar e realizar os testes ortopédicos, alguns, dos principais testes ortopédicos relacionados com a articulação do cotovelo. Na aula que nós vamos observar, nessa aula, nós vamos iniciar da seguinte forma. A gente vai fazer uma pequena revisão em relação a como você vai iniciar a sua avaliação. Partindo dessa avaliação inicial, a gente vai observar, da mesma forma que as aulas anteriores, a relação entre a nossa base, a OVID, o nosso Atlas de Anatomia, e observando no nosso modelo, como que você vai localizar essas estruturas, para que você consiga entender, quando você tiver com o seu Atlas de Anatomia, aonde está essa estrutura para você avaliar, palpar, inspecionar no seu paciente. Então, é muito importante essa relação, porque parece que quando você olha no Atlas, você vai observar no corpo humano, você vai achar tudo, porque o Atlas é muito mais fácil, existem os nomes, não tem pele, não tem tecido gorduroso, está localizada apenas a estrutura óssea ou a estrutura muscular. Então, fica muito mais fácil você localizar. Quando a gente vai para o corpo humano, dá um desespero. Aonde está aquela estrutura? Onde está aquele músculo? Aonde que o conjunto dos músculos, por exemplo, extensores do punho, se inserem? E aí a gente sabe que fica na região do cotovelo, mas é medial, lateral, então a gente vai estar sempre retomando isso, para que durante a sua prática você consiga detectar e localizar no seu colega e vice-versa. Então, essa aula de hoje a gente vai falar especificamente dos testes, principais testes do cotovelo, o que ele vai detectar e como será a execução de cada um. Vamos ao quadro. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é estudar toda a avaliação fisioterapêutica e compreender o quê? O processo, A gente viu a palpação, que nós vamos observar essa palpação em cada um dos testes, onde a gente vai palpar todas as estruturas relacionadas com o teste que nós vamos avaliar. A goniometria a gente viu na aula anterior, hoje a gente não vai fazer exatamente a goniometria, mas nesse início de aula, nós vamos observar essa amplitude do movimento do cotovelo.
e realizar, então, os testes de força. Os testes de força a gente também viu na outra aula, mas a gente vai usar esses testes para ver se existe essa goniometria e, consequentemente, executar os testes ortopédicos. Então, nós vamos revisar e entender como será feita a avaliação dos testes. O importante é que você entenda, porque se conseguir localizar a estrutura avaliada, você vai entender e não simplesmente decorar os testes especiais do cotovelo. E você entendendo, o que é possível? Analisar e interpretar os testes, ou seja, todas as estruturas que estão ali envolvidas. Então, essa parte do entender é fundamental para que você consiga analisar e interpretar os testes. Isso vai te ajudar em qual momento da sua avaliação? Na detecção dos possíveis diagnósticos cinéticos funcionais. Então, esse aprendizado é importante para que você tenha um bom diagnóstico cinético funcional do seu paciente. Então, nessa avaliação inicial, o que eu quero que você observe? Nós vamos observar, eu quero que você pegue o seu colega e observe a seguinte posição. Nós, inicialmente, fazemos a anamnese, que é toda aquela entrevista com o paciente, onde eu vou perguntar nome completo, idade, endereço, telefone. É importante você ter esses dados para poder entrar em contato com o seu paciente, o nome do fisioterapeuta responsável pela avaliação, a raça, né? O diagnóstico médico que ele vem, a queixa principal, quanto tempo que ele está sentindo os sintomas, o que ocorreu. Um outro item, a profissão, porque a gente sabe que muitas patologias, muitas disfunções estão relacionadas com a profissão desse paciente. Então, às vezes ele tem um gesto esportivo que ele executa com uma certa frequência, numa intensidade bastante, né, com alta intensidade. Então, a gente tem que levar em consideração tudo o que ele faz, o que tem envolvido com esse gesto esportivo. Então, nós vamos fazer essa entrevista inicial. Então, você fez essa entrevista inicial com o seu paciente e a gente vai partir para o primeiro ponto, onde o fisioterapeuta inicia o processo de observação, que é a inspeção, é onde você vai olhar para o seu paciente, a estrutura que você vai avaliar e observar tudo que está ali envolvido. Professora, o que mesmo a gente vai observar? Nós vamos observar se existe alguma deformidade da articulação. Na aula de hoje, a gente está estudando e analisando a articulação do cotovelo. Então, nós vamos observar exatamente o cotovelo, inspecionar. Então, a gente vai observar se esse cotovelo tem alguma deformidade, tem alguma alteração de temperatura, se ele tem edema, se ele tem alteração de cor. Porque lembra, quando tem alteração de temperatura, com alteração de cor, por exemplo, um vermelhidão, ele pode estar desenvolvendo um processo inflamatório na região, na estrutura a ser analisada. Então, nós vamos para o nosso modelo de hoje observar inicialmente esses detalhes. E é importante a gente estar retomando isso com você para que você siga toda a sequência da nossa anamnese. Então, a gente fez lá na nossa primeira aula toda a ficha de anamnese. Isso é importante que você faça com seu colega. Depois a gente viu o que é a inspeção, o que é a palpação. Mas em cada uma das estruturas em específico, nós estamos retomando a inspeção e retomando a palpação, para que você consiga executar, analisar e interpretar os testes que você está fazendo. Então, a gente vai agora para a nossa modelo observar as estruturas envolvidas na articulação do cotovelo. A gente não vai palpar nesse primeiro momento. A gente vai apenas observar, inspecionar
para ver se tem alguma alteração, seja de temperatura, de cor, de alguma deformidade, algum edema. Então, nós vamos agora para a nossa modelo observar exatamente isso. Então, a gente vai, inicialmente, você vai, né, pedir para o seu paciente, posicionar esse paciente de uma forma confortável para ele. Essa é a nossa modelo Daiane. Então, ela vai hoje servir para que você observe cada uma dessas estruturas. Então, você vai posicioná-lo de uma forma adequada, que ele fique confortável e você vai começar a analisar. Eu vou pegar o membro superior dela para que você consiga observar melhor comigo. E a gente vai fazendo junto. Eu vou fazendo nela e você vai fazendo no seu colega. Então, a gente vai inicialmente observar o quê? Eu tenho toda a região da fossa cubital, que nós estudamos na aula anterior, onde a gente sabe que vai passar o tendão do músculo bíceps. Essa paciente, ela está como? Na posição anatômica. O membro superior dela está na posição anatômica. Então, eu vou observar como está a região do epicôndilo medial da minha paciente. Ela está com alteração de temperatura, tem alteração de cor, tem algum processo de deformidade nessa região? Não, aparentemente está tudo normal. Mas eu poderia encontrar um edema aqui. Então, isso já chamaria atenção para o processo de lesão. Agora, numa vista lateral, eu tenho o quê? O meu epicôndilo lateral. E eu vou fazer a mesma observação. Se tem alteração de cor, temperatura, se tem alguma deformidade. E depois, posteriormente, eu vou observar a região do olecrano, né? Então, tem algum processo de lesão? Tem alguma deformidade? Tem alguma alteração de cor? Não. Então, a inspeção do cotovelo da Daiane, ela está normal. A coloração está normal, não tem nenhuma alteração de cor. Mas esse momento inicial é importante você realizar antes mesmo de começar o processo de palpação, né, os testes específicos que você vai querer realizar naquele paciente, para que você já tenha uma ideia de como está essa articulação do cotovelo, né, do paciente que você está avaliando. Então, agora você vai pegar o seu colega e nós vamos juntos analisar porção medial, lateral, anterior e posterior, para que você consiga identificar e observar se no seu colega tem ou não alguma alteração. Vamos lá. Posição anatômica do braço. Vamos analisar porção anterior, se existe alguma alteração na fossa cubital, de temperatura, cor, alguma deformidade. Observando toda essa região anterior, nós vamos então agora para a região medial, onde nós vamos observar o epicôndilo medial. Lembrando que nós estamos só inspecionando. Então, aqui a gente vai observar mesma coisa, temperatura, cor, coloração. Não estou observando ainda se existe dor, porque eu não estou palpando. A gente vai fazer isso durante os testes, tá? Depois que você analisou o epicôndilo medial, nós vamos para o epicôndilo lateral. E eu quero que você analise todas as características que podem ser observadas durante o processo de inspeção, que a gente está relatando nesse início da nossa aula. E, posteriormente, a gente vai ter a região do olecrano, né? Onde a gente vai observar toda essa porção do olecrano. A gente consegue, nessa vista que você está tendo, a gente consegue observar o olecrano, a região do epicôndilo medial, certo? E se a Daiane girar um pouquinho, a gente consegue observar
a região do epicôndilo lateral. Então, essas regiões são importantes porque é a partir dessa região que você vai avaliar, né, observar o que você vai avaliar nesse paciente. Então, agora, a gente vai começar estudando cada um dos testes e depois desses testes, junto com os testes, na verdade, a gente vai palpar todas as estruturas e observar na nossa base óvida onde está localizada e, consequentemente, onde está localizado no corpo humano. Então, a detecção dessas estruturas, a localização, o inspecionar, né, observar essas estruturas, é importante para que você comece o processo, né, tirando o processo da entrevista, da anamnese, comece o seu processo de avaliação. Então, a gente vai, através dessa inspeção, depois, consequentemente, a gente vai fazer a palpação e a realização dos testes. Então, é nessa sequência que será a nossa aula de hoje. Então, a gente já inspecionou e daqui em diante nós vamos palpar e realizar cada um dos testes. Finalizando, então, nossa inspeção, né, no nosso modelo, a gente vai dar início aos testes especiais do cotovelo e do antebraço. E o nosso primeiro teste é o teste varo do cotovelo, ou também chamado do teste de Stresenvaro. Também existe um outro nome que é o teste de adução. Você vai entender o porquê que é teste de adução, porque nesse movimento a gente vai realizar uma adução do cotovelo. Teve um erro de digitação, esse em adução aqui, não considere, tá? Então, é teste varo do cotovelo, ou Stresenvaro, ou ainda teste de adução. O que esse teste vai avaliar? Ele vai avaliar uma suspeita de subluxação do cotovelo. Então, ele vai avaliar uma suspeita, quando eu tenho uma suspeita de subluxação do cotovelo. Quais estruturas esse teste vai estar avaliando? Ele vai avaliar o ligamento colateral radial ou ligamento colateral lateral. Então, essa é a região, essa é a estrutura que o teste varo do cotovelo, ele irá avaliar. Nós vamos agora lá para a nossa base óvide para a gente observar esse teste essa estrutura a ser avaliada nesse primeiro teste. E o que ele vai fazer também? Só para retomar um pouquinho, para a gente já ir para a base óvide e observar todas as características que a gente quer avaliar nesse teste. Então, nós vamos observar o ligamento colateral radial, o ligamento colateral lateral, e observem que o paciente, o terapeuta, ele posiciona o antebraço do paciente, ele vai fazer uma flexão de cotovelo a mais ou menos 20 graus, tá? Esse grau, ele pode ser de 20 a 40 graus, mas geralmente a gente posiciona em 20 graus. E por que ele vai posicionar esse cotovelo a 20 graus? Quando ele posiciona o cotovelo a 20 graus, eu vou ter... É como se... O que vai acontecer? O olécrano, ele vai ser retirado da fossa do olécrano. E quando eu faço uma pressão para fazer o teste, que é a pressão de adução do cotovelo, eu vou estressar o meu ligamento o quê? Colateral radial. Quando eu estresso esse ligamento colateral radial com esse olécrano fora da fossa do olécrano, esse paciente vai sentir o sinal positivo, se ele tiver um processo de uma suspeita de subluxação, uma lesão no ligamento colateral radial, que é a dor. Então,
é importante observar o porquê que é feito o teste. Como que é feito o teste? O teste é feito com uma flexão de mais ou menos 20 graus do cotovelo. Vai ter também uma rotação interna do ombro. E eu vou fazer uma pressão em adução. Então, a gente consegue detectar o porquê de cada um desses movimentos. Então, a gente vai lá para a base óvide e nós vamos lá no nosso esqueleto completo para observar a localização dos ligamentos, do ligamento colateral radial. Então, a gente consegue ver aqui o nosso ligamento colateral radial. Então, é importante que você detecte na base, para que depois, durante o processo de palpação, você consiga observar aonde está o ligamento. Partindo, né, já da detecção do ligamento colateral radial, o que nós vamos estar avaliando nesse teste? A retirada do olecrano da fossa do olecrano. Então, vamos observar aqui no nosso esqueleto posteriormente a localização desse olecrano, né? Então, a fossa do olecrano e o olecrano, para que você consiga analisar cada um dos passos da técnica do teste de estresse em varo, do teste em varo. Vamos lá. Depois, a gente vai observar o quê? Eu vou colocar na ação muscular de flexão do cotovelo, para que você observe o mecanismo da retirada desse olecrano da fossa. Então, quando o cotovelo, quando realiza uma flexão do cotovelo a mais ou menos 20 graus, o olecrano, ele vai ser retirado da fossa do olecrano. Então, esse movimento, essa posição do olecrano, juntamente com o estresse, né, com a pressão que eu vou fazer de adução desse cotovelo, eu vou estressar todo o ligamento colateral radial que está localizado nessa porção. Então, é importante a gente observar cada um desses detalhes para que você consiga detectar no seu paciente e entender o porquê. Porque às vezes você fala, tá, estresse varo do cotovelo. Então, quer dizer que eu vou estressar o meu cotovelo em varo. Eu até sei o movimento que eu vou fazer, mas o importante é você entender o porquê que você está realizando esse teste. O próximo teste, a gente vai estar avaliando os dois testes, depois a gente vai para o nosso modelo para que você também consiga executar esse teste no seu colega. O próximo teste é o teste em valgo do cotovelo. Então, a gente tem o varo e o valgo. Ó, vou fazer um desenho como se aqui fosse o braço, tá? O membro superior do seu paciente. Então, aqui eu vou ter o varo. E aqui, o cotovelo, é como se eu estou aumentando, tá? A gente vai ter o valgo. Então, no varo, o meu cotovelo, ele vai estar indo mais em adução. No valgo, ele vai estar indo mais em abdução. É a mesma coisa que você vai ver posteriormente lá no membro inferior, de joelho varo e valgo, tá? Então, aqui a gente está observando o cotovelo valgo, nesse primeiro momento. Então, teste em valgo do cotovelo, ou estresse em valgo, ou então o teste em abdução. Então, se eu estou fazendo o teste em valgo do cotovelo e eu vou realizar o movimento de abdução, qual ligamento que eu vou estar trabalhando e testando? Qual a instabilidade do ligamento? Qual possível lesão? Do ligamento colateral medial ou ligamento colateral ulnar. Então,
Esse teste é quando a gente suspeita que existe alguma lesão do ligamento colateral ulnar. Mesma coisa, eu vou posicionar meu paciente sentado de uma forma confortável, vou realizar uma flexão de cotovelo aproximadamente de 20 graus. Só que no teste em varo, eu realizava a rotação interna do ombro. No teste em valgo, eu vou realizar a rotação externa desse ombro, para tentar fazer com que eu estresse mais o ligamento colateral ulnar, tá? E daí eu vou fazer a rotação externa com 20 graus de cotovelo e eu vou fazer uma pressão, como mostra a seta aqui da nossa figura, uma pressão em abdução. Então, quando eu faço essa pressão em abdução, eu vou estar estressando o meu ligamento colateral medial ou ulnar. Então, a gente vai lá na base óvide para você só observar a região do ligamento colateral medial, para que você relembre, né? Aonde você vai palpar o ligamento colateral medial. Então, a gente vai selecionar e a gente consegue observar a região do ligamento colateral medial. Então, a gente tem a região anterior e depois a gente tem também a região de todo o ligamento aqui colateral ulnar, né, medial, ok? Então, é a localização onde você vai palpar no seu paciente. Agora, a gente vai lá para a nossa modelo para observar cada um desses testes. Então, a gente vai iniciar pelo teste em varo, onde a gente vai observar o estresse nesse ligamento colateral radial, para ver se o paciente relata algum sinal de dor. Relatando o sinal de dor, suspeita-se de lesão, de instabilidade da região do ligamento colateral radial. Então, o paciente está sentado, você vai se posicionar lateralmente ao seu paciente e a gente vai pegar e fazer uma rotação interna desse ombro e flexionar, ó, aqui o braço está totalmente estendido, o cotovelo está totalmente estendido. Eu vou flexionar aproximadamente 20 graus de cotovelo. Uma mão vai se posicionar no antebraço, enquanto a outra, ela vai se posicionar entre o braço e o cotovelo. E o dedo vai palpar a região do ligamento colateral radial. Então, a gente tem o epicôndilo lateral e o ligamento colateral radial. Quando eu faço, então eu fiz a rotação interna do cotovelo, do ombro, e uma flexão de aproximadamente 20 graus do cotovelo do paciente. E palpei a região do ligamento colateral radial. Qual a pressão que eu vou fazer? Um estresse em varo, ou seja, uma adução do meu cotovelo, do cotovelo desse paciente. Se ele tiver um processo de lesão, ele vai relatar dor. Uma outra forma de você fazer, às vezes não sente muita estabilidade em realizar o teste segurando aqui, você pode se posicionar ao lado e colocar o braço do paciente entre o seu braço e o seu corpo. E aí você realiza com o seu corpo a adução desse cotovelo. E como que você vai fazer o teste de abdução, ou teste de estresse em valgo, ou teste de valgo? No sentido contrário. A gente vai se posicionar
do lado do paciente, só que agora, em vez de realizar uma rotação interna, nós vamos realizar a rotação externa. E aqui a gente palpa a região do epicôndilo medial e toda a extensão do ligamento colateral, o nar do ligamento colateral medial. Então, você vai segurar com uma mão palpando na região do ligamento e nós vamos forçar o cotovelo em abdução desse cotovelo, em valgo. Você pode fazer de uma segunda forma também, que é posicionando o braço do paciente entre o seu braço e o corpo. Então, você vem, posiciona o braço do paciente nessa rotação externa e força um valgo do cotovelo do paciente. Então, agora, faça comigo com o seu colega. A gente vai primeiro testar o varo e depois o valgo. Posicione do lado do paciente, com o cotovelo aproximadamente 20 graus. Palpe a região do ligamento colateral radial e force o cotovelo num varo. E agora a gente vai rodar externamente esse ombro. Eu vou fazer com o braço entre o meu corpo e o meu braço para dar uma estabilidade maior. Palpe a região do ligamento colateral medial e com o seu corpo lentamente vai forçar o valgo do cotovelo do paciente. Então, essa é a forma de você testar o estresse em varo e em valgo. Então, o que você, professora, são muitos testes, como que eu vou guardar tudo isso? Volto a dizer, o importante é que você entenda o que está sendo avaliado no teste e qual a função das estruturas que estão ali. Porque assim você vai entender o que você está fazendo e conseguir analisar o que esse paciente está sentindo. Então, depois de analisar os testes em varo e em valgo, o próximo teste é o teste de Cosen. Então, o que esse teste de Cosen ele vai avaliar? Ele vai testar uma possível epicondilite. Epicondilite. Essa epicondilite, a gente já começa, pelo nome, a gente já tem uma ideia do que ele vai avaliar, a estrutura que vai estar envolvida nesse teste. O nosso epicôndilo. Lembrando que IT é um processo inflamatório. Então, quer dizer, uma suspeita de inflamação no meu epicôndilo. E o teste de Cosen, ele vai avaliar qual epicôndilo, o medial ou o lateral. O teste de Cosen, ele avalia o epicôndilo lateral, que é o epicôndilo radial também, né? Da região radial. Então, o epicôndilo lateral. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos lá na nossa base Ovid. A gente volta aqui nas estruturas e observa a localização do epicôndilo lateral. Então, essa região do epicôndilo lateral que será avaliada, que será testada. E por que a gente realiza o teste de Cosen? Então, o que o paciente vai estar realizando aqui? Ele vai estar com uma flexão de cotovelo, o terapeuta vai estar segurando no cotovelo desse paciente e, inicialmente, eu peço para o paciente realizar o teste de forma ativa. Eu não vou colocar resistência nenhuma. Qual movimento? O movimento de extensão do punho.
Professora, por que que eu vou avaliar a extensão do punho, sendo que eu estou avaliando, realizar uma extensão do punho, sendo que eu estou avaliando o meu cotovelo, né? A epicondilite, o que que tem a ver? Os músculos extensores do punho, os extensores, então tem extensor radial, extensor comum, né, dos dedos. Os músculos extensores, eles vão estar inseridos aonde? No epicôndilo lateral. Então, quando um paciente executa a extensão do punho, o que que vai acontecer? Os tendões dos músculos, que estão inseridos ali no epicôndilo lateral, eles vão estar sendo tensionados. E aí, se o paciente tiver um processo de lesão, né, uma inflamação, ele vai sentir dor. Então, inicialmente eu peço para o paciente realizar o movimento ativo, sem resistência, e posteriormente eu aplico uma resistência, o fisioterapeuta vai aplicar uma resistência a essa extensão do punho. Quando o fisioterapeuta aplica a resistência, eu vou estressar os músculos, os tendões dos músculos extensores do punho que estão inseridos na região do epicôndilo lateral. Com isso, o paciente vai ter o quê? Dor, né? Então, inicialmente, sempre lembrando, essa figura que nós estamos vendo aqui é do Cipriano, do Joseph Cipriano. Essa outra figura é do seu material didático. Então, mas o movimento é o mesmo, tá? Inicialmente, na letra A, o terapeuta está do lado, segurando a região do cotovelo. Note que nessa figura, o fisioterapeuta está até palpando a região do epicôndilo lateral, onde está inseridos os tendões dos extensores. E aí, na figura B, ele vai fazer a resistência a essa extensão. Então, a gente vai lá na óvide e a gente consegue observar na ação muscular, a gente vai lá no punho, tá? E a gente consegue observar a região, a gente vai aqui, ó, melhor. A gente vai no ombro mesmo. Nos sistemas, volta lá nos sistemas, e a gente vai na vista para observar os músculos. A gente vem aqui na nossa imagem, e aí a gente observa lateralmente toda a região dos tendões dos extensores do punho. Então, a gente está vendo aqui, ó, que eles estão vindo e se inserindo nessa porção. Vou aproximar um pouco mais para que você consiga observar a mão, tá? Então, eles estão aqui, ó, e vão se inserir no epicôndilo lateral, ok? O nosso próximo teste, então, a gente consegue observar o porquê, né, que estou palpando a região lateral e o porquê do movimento de extensão do punho. O próximo slide é o teste de Mill, ou o teste do cotovelo de tenista. Qual será a posição? A posição é a mesma. Eu trouxe também 2 modelos de figura, um do Joseph Cipriano e o outro do nosso livro de apoio, tá? Do seu material de apoio. Então, primeiramente, o que vai testar o teste de Mill, ou o teste do cotovelo de tenista? Eu vou testar também a região do epicôndilo lateral. Então, qual a possível lesão que está acontecendo aqui? A epicondilite lateral.
ok? Então, a epicondilite lateral é também chamada, quando o paciente tem essa lesão, de cotovelo de tenista. Por que cotovelo de tenista? Por causa do gesto esportivo. O gesto esportivo durante o tênis, ele vai estressar toda essa região do epicôndilo lateral, né, e dos músculos, dos tendões dos músculos que estão ali inseridos, e vai fazer com que o paciente tenha possa desenvolver um processo de lesão, tá? Então, o paciente vai sentar e nós vamos realizar qual movimento aqui? Olhe que o paciente está com flexão do punho. Tá, mas professora, os flexores do punho, eles não vão se inserir lá no meu epicôndilo lateral. Mas o que o teste de Mil ele vai testar? O paciente realiza a flexão do punho e o terapeuta ele vai fazer com que esse paciente ele resista ao movimento de supinação. Observe que aqui o paciente está com um antebraço em pronação, certo? E agora o fisioterapeuta vai aplicar uma resistência ao movimento de supinação do antebraço. Então, o músculo supinador, eles estão inseridos aonde? No epicôndilo lateral. Então, o músculo supinador está no epicôndilo lateral. Então, quando eu aplico uma resistência nos músculos supinadores, quais são os músculos supinadores? O que recebe o mesmo nome, o supinador, né? E a gente também tem um outro músculo que vai auxiliar ali no movimento de supinação, que é o meu músculo bíceps. Então, a gente vai estar testando a epicondilite lateral devido ao gesto que o teste irá executar, que é a supinação, a resistência à supinação. Então, vamos lá na nossa base Ovid e observar aqui, ó. Então, a gente tem o epicôndilo lateral, que nós já vimos. E durante a supinação, vamos lá na ação muscular, que aí a gente vai conseguir observar exatamente o movimento dos músculos supinadores. Na epicondilite lateral, o teste de Mil, ele vai avaliar o músculo supinador, que está inserido aonde? No epicôndilo lateral. Então, dessa forma, você consegue ver a localização dessa região e, consequentemente, a gente vai observar isso agora aonde? No nosso paciente. E você vai palpar todas as estruturas durante o processo de avaliação. Então, agora a gente vai para o teste de Cosen, onde a gente vai avaliar uma possível lesão do epicôndilo lateral, uma epicondilite lateral. Então, a gente observa aonde está o meu epicôndilo lateral. Numa posição anatômica do braço, o epicôndilo lateral, como o nome diz, está na região lateral. Quais os músculos que estão inseridos, os tendões dos músculos que estão inseridos na região do epicôndilo lateral? Os músculos extensores, fecha só para minha mão, Daiane, fazendo favor, os extensores do punho. Então, quando você fizer a extensão do punho, quando o paciente realizar a extensão do punho, mantém a extensão para mim, Daiane. Na palpação, você consegue palpar todo o músculo que está sendo trabalhado. E você vai observar que ele parte aqui do punho e se insere, e vai se inserir aqui na região do epicôndilo lateral, ok? Então, inicialmente, o que esse paciente vai fazer?
ele vai fazer a extensão do punho ativa. Depois, você, como terapeuta, vai fazer a extensão do punho resistida, para que a gente estresse esses tendões na região do epicôndilo lateral e veja se o paciente tem ou não dor. Então, agora eu vou pedir estou segurando na região do cotovelo e o meu dedo está localizado no epicôndilo lateral. E vou pedir para a Daiane, faz a extensão do punho para mim. Quando ela faz a extensão do punho, eu já sinto, você vai sentir aí no seu colega também, o movimento dos tendões dos músculos extensores. Ok? Depois, eu vou colocar a minha mão sobre a mão dela e vou fazer, ela vai fazer a extensão do punho e eu vou resistir ao movimento. Faz para mim, né? Isso. E eu sinto ainda mais a ação dessa musculatura. Quando eu faço o movimento, quando eu aplico a resistência no movimento, eu vou sentir ainda mais a ação desses músculos. E você também vai sentir aí no seu colega. Então, vamos fazer juntos, ó. Posicione o braço do seu paciente, do seu colega, à frente e coloque a sua mão no cotovelo e o seu dedo no epicôndilo lateral. Colocado a mão na região do epicôndilo lateral, você vai pedir para o seu paciente, realize a extensão do punho para mim. Faça, Daiane. Isso. Fazendo a extensão do punho, você vai sentir a ação dessa musculatura. Então, vamos lá comigo mais uma vez. Estende o punho. Isso. E aí, o paciente vai relatar se teve ou não dor. Depois, a gente passa para a segunda etapa, que é o movimento resistido do terapeuta, a resistência do terapeuta na extensão do punho. Posiciono minha mão, posicione a sua também. E aí, a gente vai pedir a extensão desse punho resistido. Relaxa. Palpe. Se você estiver palpando e não está sentindo a ação dessa musculatura, provavelmente está no lugar errado. Então, às vezes você palpa aqui em cima, faz a extensão para mim, Daiane, eu não vou sentir nada. Quer dizer que ele está acima da região do meu epicôndilo lateral. Então, peça o movimento e vá palpando até que você sinta a ação. No seu colega, provavelmente, né, a gente não tenha nenhuma lesão. Se não tiver nenhuma lesão, então fica a ação muscular íntegra, então vai estar de uma forma clara de você observar essa região a ser testada. No paciente, às vezes eu tenho lesão, comprometimento de movimento, então às vezes, por isso que é muito importante você realizar o teste no seu colega, fazer a aula prática, palpar o paciente, para que você consiga entender e localizar com facilidade as estruturas a serem avaliadas. Agora a gente vai testar o teste de 1000, que é um teste onde eu vou realizar uma flexão do punho. Então, o punho vai estar flexionado. E eu vou pedir para o paciente realizar inicialmente sozinho, tá? É como se fosse da região, da posição de pronação, ele vai tentar supinar, ele vai supinar o antebraço. Lembrando que os músculos supinadores, o supinador, ele está localizado aonde? Quando a Daiane faz para mim a supinação, eu consigo sentir toda a ação do músculo supinador. E ele está inserido também no epicôndilo lateral. Então, o que é o teste? O teste eu vou resistir à supinação do antebraço do meu paciente. Então, eu posiciono a mão de uma forma que eu consiga resistir, fazer a resistência. E eu vou pedir para ela supinar o antebraço. Relaxou. Sentiu dor? Não.
ela não tem uma lesão, então ela não sentiu dor, ela não tem uma possível epicondilite lateral, então ela não vai sentir o sinal de dor. O seu paciente, quando você aplica a resistência, você vai lá e resiste, você vai estar extensionando esse tendão do músculo, consequentemente, ele pode apresentar o sinal de dor caso tenha uma inflamação. Agora vamos comigo. Posicione o punho em flexão, os dedos estão com a mão fechada, porque se os dedos estiverem abertos, você não consegue posicionar a sua mão com a mão do paciente. E aí você vai instruir, você está segurando na região do epicôndilo lateral e você vai instruir o seu paciente a realizar o movimento de supinação. Então, faça para mim o movimento, Daiane. E estou aplicando a resistência. Mais uma vez, para dar tempo de você fazer no seu colega. E resiste ao movimento. Ok? Então, esses são os dois testes que você vai estar avaliando possíveis lesões no epicôndilo lateral, ou seja, uma epicondilite. Agora, nós vamos ver mais um teste que está relacionado com uma possível lesão na região do epicôndilo lateral, ou seja, uma epicondilite, que é o teste de Maudsley. Esse teste, ele vai observar o quê? Se existe uma epicondilite. Mas, nossa, professora, como que eu vou fazer uma ação com o dedo médio do paciente e eu vou observar se tem uma epicondilite? A gente já vai entender isso lá voltando para a nossa base óbvia. Então, o que é o posicionamento desse teste? Qual o posicionamento desse teste? O paciente ele vai estar sentado na figura que não aparece, mas ele vai estar sentado. E aí ele tem uma flexão de ombro com uma extensão de cotovelo, punho e mãos, tá? O terapeuta, ele vai estar localizado à frente desse paciente para que ele consiga se segurar na região do punho, porque assim ele consegue estabilizar a articulação do punho durante a realização do teste. E o que o fisioterapeuta vai fazer? Ele vai pedir para o paciente realizar a extensão do dedo médio e vai aplicar uma resistência a essa extensão. O que essa resistência do dedo médio por que essa resistência do dedo médio, melhor dizendo, vai causar um estresse lá na região do meu epicôndilo lateral e isso me dá uma sugestão de epicondilite lateral. Quando o paciente faz a extensão do dedo médio da mão contra uma resistência do paciente, o que acontece? O tendão dos músculos extensores dos dedos, ele vai estar inserido lá no meu epicôndilo lateral. Então, a gente vai lá na nossa base óvide para que você consiga entender melhor como que é essa ação muscular. Ó, eu vou deixar o movimento, eu vou deixar a figura para que você observe. Ó, a gente vai lá no dedo médio. Então, qual o dedo que vai realizar o teste? O dedo médio, certo? Observe para mim a direção, ó, desse músculo extensores dos dedos, tá vendo? É o músculo extensor dos dedos. Ele vai se inserir aonde? No epicôndilo lateral. Vou virar aqui para que você consiga visualizar a inserção do epicôndilo lateral. Então, a gente consegue observar o porquê que o teste está avaliando a extensão dos dedos, a extensão do dedo médio, porque esse músculo está inserido no epicôndilo lateral, consequentemente, eu tenho uma suspeita de epicondilite. Vamos lá na ação muscular e você vai observar a extensão desses dedos. Ó, vou girar
para que você consiga observar exatamente o movimento que o seu paciente vai fazer, que o seu amigo, seu colega de salas, né, que você está praticando vai executar, é exatamente esse movimento. Quando eu faço o retorno, que é a extensão desse punho, eu estou tensionando a região de inserção desses músculos. Então, nós vamos agora na nossa modelo, para que você consiga testar e executar a manobra, tá? Então, a gente vai posicionar numa flexão de ombro, com uma extensão de cotovelo, punhos e dedos. Então, esse é o posicionamento que você vai estar perante o seu paciente. Uma mão, eu vou segurar a região do punho para estabilizar esse punho, porque senão ele pode querer fazer extensão e flexão de punho, e aí a gente não consegue isolar a ação dos músculos extensores dos dedos, e você vai ter um falso resultado desse teste. Então, por isso da importância do posicionamento dessa mão. Então, a gente vai posicionar e eu vou pedir para ela estender o dedo médio. Primeiro, eu vou pedir para que ela faça sozinha. Retorna, né? E agora eu vou pedir para que ela faça contra a minha resistência. Então, eu vou resistir ao movimento e você vai estender o dedo médio. Então, esse é o teste. Então, agora faça comigo, né? Posicione o seu colega, posicione o seu paciente para que você consiga executar a técnica. Flexão de cotovelo, de ombro, extensão de cotovelo, punho e mãos, dedos. Posicione uma mão na região do punho para estabilizar, e a outra você vai vir e aplicar uma resistência e pedir a extensão do dedo médio. Estende para mim, né? E retornou. Quando ele estende, se você quiser fazer essa palpação, você pede para ele estender ativamente, para você sentir, e aí você pode palpar aqui. Relaxa, né? Isso. Agora estende para mim. Você vai sentir a ação muscular do extensor dos dedos. Okay? Então, esse é o teste, mais um dos testes para você detectar se existe uma epicondilite. Agora, saindo um pouco do diagnóstico das suspeitas de epicondilite lateral, a gente vai vir para um teste onde ele vai testar as tendinites ou as perdas funcionais de dois músculos, que o teste vai receber o nome desses dois músculos, que é os músculos supinadores e pronador. Então, relembrando, o teste de supinação e pronação, ele vai estar testando uma inflamação, uma possível perda de função dos músculos supinadores e pronadores. Então, o músculo supinador, o principal músculo que realiza o movimento da supinação, é o músculo que recebe o nome do movimento, que é o supinador. Mas existe um outro músculo que auxilia no movimento de supinação, que é o nosso bíceps braquial. Então, o bíceps braquial, ele vai auxiliar no movimento de supinação. Então, no teste de supinação, nós iremos avaliar esses dois músculos, ok? E no teste de pronação, são os músculos pronadores que nós iremos trabalhar. Então, a gente vai posicionar o paciente de que forma? Antes de ir lá para a base óbvia, eu já vou mostrar o posicionamento do paciente. Essa figura
que nós estamos observando é uma figura que encontra-se lá no seu material de apoio, ok? Então, o paciente ele vai estar em decúbito dorsal, deitado. O braço, ele estará posicionado, apoiado na maca. E o antebraço, nós vamos fazer uma flexão de cotovelo de 20 a 40 graus de flexão desse cotovelo. O que a gente vai fazer inicialmente? Pedir para o paciente realizar o movimento de forma ativa. Então, ele vai fazer o movimento, ele vai partir sempre, olha, observe que a mão, ela está numa posição neutra. Então, eu não estou nem totalmente, o paciente não está nem totalmente pronado ou totalmente supinado. Ele está numa posição neutra. Então, eu tenho um alinhamento do meu antebraço. E aí, eu vou pedir para esse paciente realizar o movimento de supinação e depois o movimento de pronação. Depois de realizar esse movimento ativamente, eu vou pedir para que ele faça esse movimento resistido, para a gente estressar ainda mais a região dos músculos, né? A região de inserção dos tendões desses músculos supinadores e dos pronadores, para que assim você consiga detectar se esse paciente tem uma suspeita de tendinite, né? Ou seja, o que é a tendinite? Então, lá o mesmo raciocínio da epicondilite. Então, tendinite quer dizer que eu estou avaliando tendão. E a ite nos mostra um processo de inflamação, ok? Então, é uma tendinite, é uma inflamação dos tendões que realizam o movimento de supinação e de pronação. Então, agora a gente vai lá para a base óvide. Eu coloquei aqui na ação muscular para que você observe o movimento de pronação e de supinação do antebraço. Então, a gente começa pela pronação, tá? Então, a gente tem o pronador, a região do pronador redondo e pronador quadrado, ok? E durante o movimento, a gente observa a ação desses dois músculos. Diminui um pouco o zoom para que você observe toda esse movimento. Então, ele vai ter uma tendinite dos músculos pronadores. Nessa aula, a gente está trabalhando exclusivamente com a região do cotovelo, tá? Depois dos músculos pronadores, nós temos os supinadores. Então, aqui a gente consegue observar, ó, a supinação do movimento. O bíceps, aqui está o bíceps braquial, e aqui está o músculo supinador, tá? Vou girar para que você consiga analisar o movimento. Então, é importante que durante a aula, que durante o seu processo de estudo, você revise a sua base óvide, revise o seu material de apoio, para que você consiga fazer um processo de palpação e execução dos testes da melhor forma possível, sem grande estresse, de uma forma que você entenda aquilo que você está realizando. Então, a gente vai agora na nossa modelo. Então, a nossa modelo inicialmente, a gente vai posicionar ela deitada e fazer com que ela fique com
o braço apoiado para estabilizar esse membro superior. Porque quando eu tiro, vamos supor, se eu fizer esse movimento sentada, vai ficar um pouco instável e às vezes vai entrar flexão de ombro, muita flexão de cotovelo, até mesmo um movimento de abdução, adução, para tentar compensar o movimento de prono e supinação do antebraço. Então, é importante que o paciente esteja deitado, posicionado de uma forma confortável, para que o movimento ele seja isolado. Apenas o movimento do músculo que você quer testar seja executado, ok? Então, a gente posiciona o paciente deitado. A gente vai estar na região lateral desse paciente e eu vou fazer uma flexão de cotovelo entre 20 e 40 graus. Lembrando que o antebraço e a mão, ela está numa posição neutra. Por quê? Quais são os movimentos que eu vou trabalhar? O movimento de pronação e o movimento de supinação. Então, eu preciso partir dessa posição neutra para que você já não comece o movimento de pronação com o antebraço pronado. Então, isso é muito importante que você observe, tá? Então, a gente vai fazer primeiro o movimento de pronação. Então, eu vou me posicionar um pouco mais próximo à frente do meu paciente, numa região lateral, que você consiga se posicionar de forma adequada e segurar a mão do paciente. Porque nós vamos pedir, inicialmente, que ele faça o movimento, eu vou mostrar o movimento, mostre para o seu colega o movimento de pronação e depois mostre o movimento de supinação. Mostrado o movimento, você fez de forma passiva, eu vou pedir para o meu paciente fazer o movimento. Daiane, faça para mim o movimento de pronação. Feito, ela vai voltar para a posição neutra e eu vou solicitar o movimento de supinação. Depois que você solicitou o movimento ativo, o paciente entendeu o que vai ser feito, eu vou pegar e vou me posicionar com a minha mão na mão do paciente. Faça você também no seu colega. E a gente vai executar o movimento, inicialmente, de pronação, movimento resistido. Faz para mim a pronação contra a minha resistência, Daiane. Feito, você vai voltar. E agora, a importância de estar se posicionando um pouco mais à frente, né? Não tão do lado do paciente. É que você consegue segurar o movimento de supinação. Faça o movimento de supinação para mim. E voltou. Você pode segurar um pouquinho no antebraço, se você achar que esse paciente ele está compensando com o braço, querendo abduzir ou aduzir esse braço, esse ombro, você pode posicionar sua mão na região do braço, não precisa apertar, só para limitar o movimento. Então, a gente repete, vamos lá? Faz para mim a pronação, Daiane, contra a resistência. E depois a supinação. Então, com esse teste, você consegue avaliar se existe uma tendinite nos músculos pronadores ou no supinador. Nós vimos, então, alguns testes de epicondilite lateral, os testes de tendinite de supinador e pronador, e o nosso próximo teste, ele vai testar a região da epicondilite medial. Então, o epicôndilo medial. O que é esse epicôndilo? Qual é o teste que vai testar o epicôndilo medial? O teste do cotovelo do golfista. Lembra lá na epicondilite lateral, a gente tinha
o teste do cotovelo de tenista, que é uma lesão, uma inflamação no epicôndilo lateral. Pelo gesto esportivo do golfe, a gente vai ter uma tensão, um processo de lesão maior durante a ação muscular, durante a ação do movimento ali do golfe, do esporte, onde eu vou estar tensionando, estar estressando mais a região do epicôndilo medial. Então, eu vou desenvolver uma epicondilite medial ou um cotovelo de golfista. Então, a epicondilite medial, ela é uma lesão que vai ser causada por esforços repetitivos do tendão comum do epicôndilo medial. Então, quais os músculos que estão inseridos, quais os tendões que estão inseridos no meu epicôndilo medial? Os músculos dos flexores do punho. Então, são os flexores. E na figura do nosso slide, a gente consegue observar aqui, ó, flexor unar do carpo, flexor radial do carpo. Então, são os músculos que estão relacionados com a flexão. E eles vão se inserir lá no epicôndilo medial. Então, observando essa figura, que é uma figura que está no livro, o Joseph Cipriano é um livro onde ele está presente na sua biblioteca virtual. Então, você tem acesso ao livro do Joseph Cipriano, tá? A gente vem falando dele em todas as aulas. Eu volto a lembrar que é importante que você realize o estudo através do seu material de apoio, dos livros que são citados em teleaula, para que você consiga entender e executar de uma forma adequada com a aula que está sendo dada, ok? A gente vai posicionar o paciente sentado, com uma semiflexão aqui do cotovelo, né? A gente vê que tem uma flexão aí também entre 20 e 40 graus. E o paciente vai realizar a flexão do punho. Quando esse paciente realiza a flexão do punho, eu vou estar tensionando os tendões dos flexores do punho que estão inseridos no meu epicôndilo medial. Então, essa resistência aplicada durante o movimento de flexão do punho vai causar uma tensão, e se houver um processo inflamatório no epicôndilo medial do paciente, a resistência vai fazer com que esse paciente sinta dor. Então, ele sentindo dor, eu vou suspeitar do quê? De uma epicondilite medial ou de um cotovelo de golfista. Então, esse é o mecanismo de ação do teste e o que ele vai estar avaliando para que você detecte uma suspeita de uma epicondilite medial ou um cotovelo de golfista. Vamos lá na nossa base OVID para que você consiga observar exatamente a ação desses músculos flexores do punho em relação aos tendões, em relação à inserção desses tendões no epicôndilo medial. Então, nessa figura, a gente consegue observar, ele vai partir do movimento neutro e vir para uma flexão, que é o que ele está fazendo agora. Quando ele faz a flexão, vou esperar ele voltar, a gente consegue observar a tensão nos músculos flexores, né? E aonde está inserido esses flexores, o tendão desses músculos flexores? No epicôndilo medial. Eu vou diminuir o zoom. Deixa eu só ver se eu consigo nessa figura, consigo. E fazer uma vista anterior para que você consiga observar exatamente a posição do epicôndilo medial. Né? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para o modelo, você vai, né, pegar o seu colega, posicionar ele sentado, vai pegar uma flexão de cotovelo entre 20 graus, mais ou menos, vai pedir para ele cerrar a mão
E o movimento que ele vai executar é o movimento de flexão de punho. Quando ele faz a flexão do punho, a gente palpou aqui, ó, o epicôndilo medial. Então, quer dizer que os flexores de punho estão inseridos no epicôndilo medial. Então, primeiro, palpa a estrutura óssea do epicôndilo medial, para que você detecte onde ela está, e, consequentemente, você vai estar palpando a região de inserção dos músculos flexores do punho. Então, a gente volta aqui e pede para que o paciente faça a flexão do punho. Quando ele fizer ativamente, faz para mim, Dai, a flexão do punho. Na palpação, eu consigo sentir o movimento, a ação desses músculos. Para que você teste, você vai causar uma tensão, uma resistência a esses músculos, para ver se o paciente tem um sinal positivo, que é a dor. Então, eu vou pegar, vou posicionar minha mão na mão do paciente, pode ser assim, pode ser assim. Aí é da forma que você, a mão mais em cima, pegar mais na mão, como no dorso da mão do paciente, como você, como terapeuta, vai se sentir mais à vontade, mais seguro para estar realizando, tá? Então, posicione sua mão na mão do colega. Com a outra mão, segure o cotovelo e palpe a região dos músculos dos flexores de punho e peça para o paciente fazer a flexão do punho. Faz para mim, né? Contra a resistência. E voltou. Vamos repetir? Posicione. Ó, vou posicionar minha mão aqui para que você observe que também vai ser a mesma coisa. Tente você fazer das duas formas e observar qual é melhor. Posicionei minha mão na mão do paciente, a outra na região do epicôndilo medial e peço a flexão do punho. E relaxa. Sinal positivo, dor do meu paciente durante o movimento da resistência. Então, a forma de se posicionar, estou passando para você as formas de melhor posicionamento perante o seu paciente. Mas, é claro, uma mão posicionada mais no dorso, ou eu posicionar minha mão um pouco mais acima, onde eu consigo segurar, vai depender do que você acha melhor, de como você consegue fazer essa resistência, porque muita gente posiciona a mão, por exemplo, no dorso e não tem, não consegue fazer resistência. Quando o paciente faz a flexão do punho, a mão vem, não consegue aplicar essa resistência. Então, você tem que posicionar de uma forma que você consiga aplicar resistência no movimento executado naquele teste. Então, esse é um teste onde você vai avaliar o cotovelo de golfista ou a epicondilite medial. Então, nessa aula de hoje, a gente observou os principais testes do cotovelo em relação à epicondilite medial, lateral, a tendinite. Então, a gente vai fazer recapitular o que você deve observar para chegar nesses testes. Porque quando a gente observa um teste isolado, né, às vezes você fala, tá, mas se esse paciente chegar para mim com um histórico de trauma ou não trauma, o que eu vou fazer com esse paciente? Então, nesse quadro, a gente consegue observar mais ou menos o caminho a ser seguido, tá? Então, lembrando lá da nossa história, da anamnese, aquilo que a gente fez lá no começo da aula, pensando como foi, quando foi, quanto tempo ele está sentindo a dor, ou a queixa que ele está te relatando. Então, partindo dessa história, eu vou observar. Essa lesão, ela pode ter sido causada por um histórico de esforço repetitivo, né? Então, vai depender. Olha, eu faço uma atividade laboral onde eu faço o mesmo movimento durante toda a minha jornada de trabalho. Então, pode ter sido por esforço repetitivo. Não tem nada a ver com esforço repetitivo, esse paciente teve um trauma. Então, a história, ela vai te direcionar para que tipo de teste você vai aplicar. Eu tenho uma dor no cotovelo sem esforço
repetitivo, sem trauma. Então, o que eu tenho que ver? Se tem uma instabilidade de ligamento, não tenho trauma e não tenho esforço repetitivo. Então, eu vou observar os testes de instabilidade ligamentar. Esses testes de dor e irradiação para a mão, a gente não viu nessa aula, nós vamos ver numa aula, né, nas próximas aulas. Que daí a gente vai trabalhar em relação a punho e mão, tá? Então, a gente vai se ater mais nesse primeiro, segundo e terceiro quadro, coluna. Então, eu tenho uma dor no cotovelo com histórico de esforço repetitivo. Durante a amplitude de movimento, eu fiz o movimento, na avaliação, eu fiz a amplitude de movimento ativa e passiva, deu negativo. Então, eu vou fazer o quê? O teste de Coulson ou o teste de Mill, que eles vão avaliar o que nesse meu paciente? A epicondilite lateral. Fiz o teste, deu negativo, esse paciente não sentiu nada. Eu vou partir para um teste do epicôndilo medial, que é o teste do cotovelo de golfista. Deu positivo, sentiu dor? Esse paciente tem uma epicondilite medial. Agora a gente vai lá. Dor com histórico de trauma. Fez a palpação e a amplitude de movimento ativa ou passiva teve dor. Tem um histórico de bursite, de uma inflamação da bursa por trauma ou uma fratura. Fiz o teste de cotovelo de golfista, deu positivo, epicondilite medial. Não tem histórico de esforço repetitivo, tenho dor à palpação durante a palpação e durante a amplitude de movimento. Posso suspeitar de uma artrite reumatoide. Vou fazer o quê? Os testes de estresse, tanto de adução quanto de abdução. Positivo, vai me detectar uma possível instabilidade ligamentar. Então, é importante que você observe o histórico. Então, volto a dizer, sempre observe o histórico do seu paciente, faça uma boa anamnese e, partindo dessa anamnese, faça todo o exame físico e a execução dos testes. E a forma de você deixar um diagnóstico mais fidedigno, algo mais redondo, de uma forma que você tenha certeza que aquilo está correto, compare com os exames de imagem que o seu paciente vai trazer até você. Então, essa foi a nossa aula de testes especiais do cotovelo. Eu espero que você tenha aproveitado bastante, execute, pratique a palpação, a inspeção e a execução dos testes, que você vai ter sucesso na sua avaliação com o paciente. Até a próxima! Então, meninas, essa foi a nossa quinta aula prática e eu queria ressaltar aqui para vocês como que é bacana ter essa base OVD. Eu fiquei fazendo uma alusão da época que eu estudei e, assim, não tinha nada disso, né? Faz bastante tempo e é muito bacana ela poder estar sempre fazendo esse comparativo, fazendo mostrando na base OVD e tal. Eu acho super, super, super bacana essa ferramenta que vocês podem desfrutar hoje em dia. E uma coisa também que eu queria dizer é que às vezes, na hora que a gente está fazendo lá os testes, a avaliação, né, do nosso paciente, dependendo do que ele tem, às vezes só da gente encostar, não chega nem a ser palpar, só da gente encostar, esse paciente já vai relatar dor pra gente, né? E muitas das vezes eles já chegam com um diagnóstico do médico, né? Um encaminhamento médico com um diagnóstico, né? A gente tem, nunca vamos deixar de fazer a nossa, né, avaliação, o nosso diagnóstico cinético funcional, nunca vamos deixar de fazer. Mas por coisas mínimas, assim, a gente já consegue
ter uma ideia do que esse paciente tem, né? Então, às vezes está tão exacerbada a inflamação, a fratura, a dor, o que esse paciente vem trazendo para a gente na articulação, ou no ligamento, ou né, no tendão e tudo mais, que a gente consegue perceber muito antes de ter que fazer todos os testes, né? Então, vamos encerrar aqui hoje a nossa quinta aula prática e a gente se encontra na sexta-feira para a nossa sexta aula prática.